Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma ação online do Sesc São Paulo. Meu nome é Tiago e eu faço parte da equipe de programação do Sesc Santo André. Sou homem, não negro, olhos castanhos e os poucos cabelos que restam também. Uso óculos de grau e barba. Estou vestindo uma blusa de malha preta lisa e atrás de mim, no meu lado esquerdo, há uma janela aberta do meu local de trabalho remoto em casa. O bate-papo de hoje, realizado neste ambiente virtual, fortalece a parceria entre o Sesc e o Movimento de Mulheres Negras de Santo André. Essa é mais uma atividade que amplia as ações do projeto Cartografia Negra de Santo André, Memórias, Resistências e Manifestações Culturais. Esse projeto teve início no final do ano passado, com um curso que visou o mapeamento de manifestações e agentes, protagonistas ou não, da cultura e dos movimentos negros da cidade, buscando também a identificação desse território como plataforma para a expansão do ideal de cidade equitativa defendido pelo movimento social negro. Os resultados desse mapeamento inicial podem ser conferidos no sítio da Negracim, que permanece aberto para novas contribuições de grupos, agentes e representantes das manifestações socioculturais, econômicas e religiosas da população negra andreense. Confiram as programações do Sesc e participem. No portal do Sesc São Paulo estão abertas as inscrições para diversas ações, como o curso Corpus Noyer, com Marcela Cabral Sabá e Sol Aiô Iabo. Este curso tem início previsto para o dia 24 de julho e término em 14 de agosto, sempre aos sábados, das 11 às 13 horas. A atividade será composta por 4 encontros introdutórios de processos artísticos e integrados de artes pretas, partindo da cosmovisão africana de ensino chamada de pretagogias. Nosso encontro de hoje, Políticas Públicas e Ações Permanentes de Combate ao Racismo Estrutural, terá como convidadas 3 mulheres que atuam em áreas para elaboração de políticas públicas: Jaque Cipriani, Márcia Regina Damasceno Silveira e Tamires Sampaio. Jaque Cipriani é feminista, rapper, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Márcia Regina Damasceno Silveira é ativista, militante, coordenadora do Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Diadema, Benedita da Silva, e do Fórum de Promotoras Legais Populares da cidade. Tamires Sampaio é mestra em Direito Político e Econômico e bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, secretária adjunta de Segurança Pública de Diadema, coordenadora da Juventude da Coordenação Nacional de Entidades Negras de São Paulo, CONEM. Gostaria de convidar para a mediação do encontro a educadora social, feminista, militante do movimento negro, ativista social e coordenadora geral da Negracim, Jennifer de Paula, que também conduzirá o bate-papo. É com você, Jennifer. É isso aí, Tiago. Olá para todo mundo que está nos assistindo, acompanhando essa live, mais uma live em parceria com o Sesc Negracim para fomentação do mapa da população negra que se encontra no nosso site, www.negracim.org.br. Eu sou Jennifer Ferreira, coordenadora da Negracim, tenho os cabelos castanhos, olhos mel, tenho nos lábios hoje um batom vermelho, que combina com a blusa, que também é vermelha. Atrás de mim, tenho vários pequenos banners da Negracim, na maneira de alavancar o nome não só da entidade, mas de toda e qualquer mulher negra da sociedade. Fico muito feliz por poder estar com vocês, por poder compartilhar com vocês mais essa live, a fim de poder instruir, informar e formar todos os que nos acompanham a partir deste debate tão bacana. E tenho aqui pessoas maravilhosas comigo, né? Como muito bem apresentado pelo Tiago, a Jaque está com a gente, a Tamires e a Márcia. São pessoas queridíssimas que fazem parte da história da Negracim, mas, acima disso, fazem parte de uma grande história, de um marco na história do movimento negro, principalmente aqui do ABCD-MRR. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Vamos dar início ao nosso bate-papo? É isso aí. Eu já
começo falando com a Tamires. Tamires, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por ter nos cedido esse pouquinho do seu tempo para nos abrilhantar com o seu conhecimento. E eu começo com você. Eu quero saber um pouco mais, todo mundo está bastante curioso, fala um pouco mais sobre a trajetória do movimento estudantil, juventude e do negro. Olá, Jennifer, Márcia, Jaqueline, Tiago, né, que estava aqui e fez a abertura. Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês nesse bate-papo. Como o Tiago comentou, aliás, vou falar um pouco sobre mim antes, né? Eu tenho um cabelo, sou uma jovem negra, uso um óculos vermelho, estou agora de batom vermelho também, amo vermelho. Atrás de mim tem uma parede branca e vermelha, que é a parede do meu quarto, veja só a pessoa. Eu estou vestindo uma camiseta que tem um fecho de botão na frente, de cor, eu não sei muito bem que cor é essa, mas eu acho que pode ser um meio bege, não sei que cor é essa, eu acho que é bege. E tô com o cabelo cheio de caixinhos negros, assim como minha pele negra. Eu sou da periferia de São Paulo, da zona leste de São Paulo, moro junto com a minha mãe, que é uma militante do movimento negro, em especial do movimento de mulheres negras, então eu cresci em diversas atividades, encontros, seminários, em manifestações. Eu acho que isso foi determinante para a minha formação, né? Para eu, inclusive, me entender enquanto entender a importância da luta dos negros e negras aqui no Brasil, né? Só que, na real, foi quando eu entrei na universidade que eu passei a ver isso assim com mais força ainda e passei a me entender como uma agente de transformação social também, né? Uma possível agente de transformação social. Eu me formei em Direito no Mackenzie, graças ao ProUni, e no Mackenzie eu fiz parte do movimento estudantil, construí um coletivo de estudantes negros, que é o Afromac, um coletivo de estudantes de esquerda, que é a Frente Perspectiva. Eu fui eleita a primeira mulher negra presidenta do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie. É uma universidade que historicamente é conservadora, então foi um marco muito importante, eu acho, né, essa conquista da gente finalmente ter mulheres negras, pessoas negras. Na realidade, eu fui a primeira pessoa negra de um centro acadêmico que tinha 60 anos, na época da minha gestão, a presidir essa entidade. E a Jaqueline, que está aqui também junto com a gente, é mackenzista, né? Ela deve saber muito bem que a realidade do Mackenzie é assim, uma sala de 80 alunos, 2, 3 alunos, às vezes você é a única aluna negra na sala de aula. Tem curso e salas que sequer têm estudantes negros. Então, já na graduação, eu já relacionando a luta do movimento estudantil com o movimento negro, a gente fazia muita discussão sobre o combate ao racismo na universidade, sobre o acesso de pessoas negras lá, e sobre a importância da gente construir um processo de democratização ainda maior da universidade, né? E sou militante do movimento negro também, pela CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, e junto com a CONEM acompanhei o Comitê Procotas, né, Frente Procotas aqui em São Paulo, que lutava para garantir o estabelecimento de cotas nas universidades estaduais, que era a USP, Unicamp e Unesp. Hoje a gente já tem cotas nessas universidades. Há 9 anos atrás, 2012, foi quando eu comecei a militar e quando a gente começou a construir esse comitê, que foi formado depois que o STF determinou como constitucional, né, as ações afirmativas, as cotas. Acompanhei também de perto o Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra, e isso formou e fez, inclusive, com que eu, durante tanto a graduação quanto o mestrado, entendesse a importância de pesquisar a questão sobre o genocídio da população negra, sobre segurança pública e sobre como a gente pode utilizar o direito que, na realidade, acaba sendo um instrumento de manutenção da desigualdade social como um instrumento de transformação, de proteção social, enfim. Então, na graduação, pesquisei sobre segurança cidadã e genocídio da juventude negra, e no mestrado, que eu terminei no final de 2019, sobre política criminal, racismo, e como esses instrumentos, né, tanto o sistema de justiça criminal quanto o nosso sistema de segurança pública, eles atuam num processo em que eu chamo de genocídio da população negra como um todo, mas em especial a juventude aqui no Brasil.
Eu sou militante do PT, fui candidata a vereadora aqui em São Paulo no ano passado. Atualmente eu sou como secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema, né, junto com a Márcia, que é minha coordenadora de promoção da igualdade racial. E é um espaço que eu ocupo hoje com muita felicidade, porque a gente tem visto, junto com o Benedito Mariano, que é o nosso secretário, na prática, que é possível sim construir políticas de prevenção, é possível sim construir políticas que tenham como noção que a segurança pública é a garantia de direitos e não a violência policial, né? Não o agente de segurança por si só, mas construir uma cidade segura passa por uma articulação com várias secretarias sociais, passa por uma articulação que garante acesso à cidadania de fato, né, para a população, acesso aos direitos sociais, educação, saúde, que combate a desigualdade, que combate o desemprego, né, que garante emprego para a população como um todo. Então é isso, estou aqui bem empolgada para trocar um pouco com vocês, acho que eu falei demais. É isso, obrigada, Jenny. É uma delícia ouvir você, é uma delícia ouvir vocês. Mas agora eu vou dar um espacinho aqui, quero saber da Márcia. Márcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco e nos agraciar mais uma vez com as suas falas. Mas eu já começo na pergunta aqui, eu já inicio perguntando, quero saber da sua história. Fala da sua trajetória de luta, resistência e resiliência enquanto mulher negra, militante e agente ativa contra o racismo estrutural, machismo e desigualdade. Boa noite, meninas. Boa noite ao público que está assistindo a live do SESC, da Negra Sim. Estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres guerreiras, uma apoiando a outra, a luta, né? Cada uma com uma história de superação, de garra, de determinação. Eu sou a Márcia Damasceno, esse foi o nome que eu utilizei na campanha aqui na cidade de Diadema, na eleição passada, eu saí como candidata. Sou moradora aqui do bairro do Campanário. Então, para quem está me vendo e para aqueles que estão sentindo a nossa conversa, eu estou com turbante. A mesma cor do turbante é o mesmo colar que eu estou usando. Por quê? A gente tem mulheres artesãs que fazem esse trabalho do afroempreendedorismo, né? Então, eu estou com turbante, eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Estou com um chale, porque está muito frio aqui na minha região, então hoje eu não estou com minha bata africana, estou com um chale. Atrás de mim tem um quadro pintado, porque eu também sou pintora. Tem duas bonecas negras, porque a gente tem que trabalhar essa questão das bonecas e levantar a autoestima das nossas crianças. E eu tenho um quadro bem pequenininho que está lá no fundo, que diz Vida Negra Importa, né? Também sou escritora junto com a Tamiri. Tamiri lançou o livro dela de mestrado, e esse livro aqui eu lancei de graduação, onde eu falo quais foram a estratégia da comunidade negra do Campanário a gente utiliza para enfrentar o racismo. Porque eu não nasci de uma família de consciência negra, eu não nasci negra, como diz a nossa professora, mestra Lélia Gonzalez, já falecida. Ela diz que as mulheres negras no Brasil tornam-se negras, porque com esse negócio do mito da democracia racial, a gente é visto como morena jambo, né? Metista. Então, a gente tem vários títulos, né? Mas negra é questão de assumir politicamente uma briga com essa sociedade racista. Então, eu me tornei negra aos 15 anos, quando eu fui procurar um emprego de secretária
tinha todo o meu currículo, tinha datilografia, tinha todo o perfil para aquela vaga. Eu fui a única que passou em todos os testes, mas na hora da seleção, o rapaz disse: olha, você é negra e não serve para esse posto. Aí eu falei: mas eu não sou negra, eu sou morena, que a sociedade sempre me disse que eu era morena. Aí ele falou: não, negro não pode ter posto de cargo que fica de frente, que vai dialogar com a chefia. Foi aí que caiu a ficha do racismo, né, do sexismo. Foi aí que eu me descobri negra. Foi aí que eu comecei a participar dos agentes pastoral negro. Foi aí que depois eu, junto com as mulheres do campanário, começamos a fazer um trabalho de consciência negra, fazer as nossas missas afro, valorização da nossa cultura afro, né, de usar turbante, de ouvir piada, injúria, lá vão as macumbeiras. E foi aí que a gente foi se firmando na luta de mostrar o respeito à diversidade religiosa, o respeito à nossa cultura, o respeito ao nosso jeito de ser, né? Então, a comunidade negra, ela nasceu em 95, no mesmo tempo da Negra Sim. É um grupo de mulheres aqui do bairro do Campanário. A gente trabalha com formação, com dança. Então, a gente faz que nem aquela música que diz: levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Ou seja, a cada queda minha, da comunidade negra, das mulheres, a gente levantou para brigar mais, e juntar mais, e enfrentar mais essa sociedade. Então, é isso. É nas quedas da vida que a gente toma impulso, né? E quando a gente toma impulso, não tem quem segure uma mulher negra. Quando uma mulher negra se empodera, ela empodera tudo em volta. E aqui eu tenho grandes exemplos de mulheres empoderadas, e agora a gente já começa trocando uma ideia com mais uma mulher empoderada. Jaque, muito, muito, muito obrigada por ter aceito esse convite, muito obrigada por estar conosco e nos abrilhantar. Mas eu já começo com pergunta também. Eu quero saber, na sua visão, na sua opinião, a partir da sua vivência, qual a responsabilidade do poder público na promoção de igualdade social? Olá, Jennifer, obrigada. Márcia, Tamires, também aqui, mandar um salve aqui para o Guilherme e para o Tiago, que estão aqui no suporte. Bem, eu sou a Jaque Cipriani, eu sou uma mulher preta, eu estou com os cabelos de trancinha longos, na verdade cacheados, no tom avelã. Eu estou com uma blusa preta e um casaco também preto. E estou com uma echarpe, né? Acho que é isso que fala, azul e o royal. Bem atrás de mim tem uma janela que está fechada e uma cortina, na verdade, creme, né? De tonalidade bem clarinha. E é isso, que contrasta com a minha pele preta aqui. Eu, antes só de entrar na pergunta, quero dizer que eu também, assim como a Márcia, não nasci num berço militante, né? Muito pelo contrário. E as minhas inquietações, os meus questionamentos era tão somente o que aconteceu no dia 14 de maio. E essa era uma pergunta que ela me consumia, porque eu ainda na infância para pré-adolescência na escola, a primeira vez que eu estudei sobre a escravidão negra no Brasil, eu achava que tinha que ter uma continuidade para chegar até mim, né? Eu achava que eu tinha que ter história. Então essas foram as minhas inquietações. E depois de terminar o ensino médio, eu participei de uma montagem de uma peça de teatro chamada Arena Conta Zumbi, que é do Gianfrancesco Guarnieri e do Augusto Boal. E nós fomos estudar sobre a questão racial, e aí eu comecei a achar minhas respostas, que eu ainda procuro muitas ainda hoje, né? Mas comecei a achar minhas respostas. E aí eu digo que a discriminação, o racismo, foram eles que me tornaram
Eles que me tornaram militantes, né? Eles que me fez essa pessoa da inquietação das discussões de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Para mim foi um grande prazer que pessoas que eu conheci no livro, né, lendo, eu conheci pessoalmente, militam comigo, né? Milton, do MNU, por exemplo, quando eu conheci, eu me sentia demasiadamente emocionada, assim, né? Quando eu vi senador Paulo Paim, eu chorava, assim, depois que eu falava assim, gente do céu, são reais, né? E muito bacana. E logo também, quando comecei a militar, conheci Negracim e a Márcia, aí na discussão da comunidade negra do Campanário, que são grandes referências para mim, aí na minha história de militância, de vivência, e me sinto muito fortalecida aí sempre estar junto com vocês. E acho que é isso, né? Eu acho que a nossa história ela se cruza por diversos momentos, né? Eu me identifico muito na fala da Márcia, quando fala da questão da história de militância e de como isso se deu, né? E também me identifico em diversos momentos com a fala da Tamires, embora tenhamos realidade diferente, que ela já nasceu nesse berço militante, que eu acho que é um privilégio, né? Também. Porque a gente se sente... eu queria muito achar, dentre as minhas respostas, eu queria entender que o problema não era eu, né? O problema da sociedade não era eu, né? Que o problema não estava em mim. Eu, durante toda a minha infância, eu nunca me olhei no espelho. Sempre fui uma boa aluna, a primeira nota baixa que eu tirei na escola foi quando eu tinha que me descrever, e eu nunca tinha olhado para mim. Eu não sabia descrever como que era o meu rosto, como que era meu nariz, como que era a minha boca. Porque eu acreditei na história que eu era realmente um monstro, que as pessoas não deviam nem chegar perto. Falo que os nossos sofrimentos nos trouxeram para a militância, mas eu sempre gosto de ressaltar que, embora eu não nasci num berço militante, entendo que quando nasce um homem preto e uma mulher preta, já nasce uma história de resistência, porque a nossa resistência é diária. E no que se refere à responsabilidade do poder público nas políticas de promoção da igualdade racial, resposta simples, total. Total. Porque é esse Estado brasileiro que nos escravizou. É esse Estado brasileiro que nos marginalizou. É esse Estado brasileiro que nos mata cotidianamente de diversas formas. É este Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro é ele que excluiu, é ele que oprime prioritariamente, primeiramente. Porque a gente vai falar lá do mercado de trabalho, como aconteceu aqui na Márcia, que é em relação à iniciativa privada, mas todos os campos que nós pensarmos em relação à população negra, a população negra está numa situação de extrema vulnerabilidade. É a população negra mais dependente dos serviços públicos. É a população negra maior usuária do SUS, da educação pública, inclusive da educação pública das escolas que estão ainda mais nas regiões periféricas. É a população preta a maior vítima do racismo ambiental, é a população negra a maior vítima de todas as ausências e ineficiências de política. E a população preta está na condição que está em razão deste Estado chamado Brasil. Então, a responsabilidade de políticas públicas de ações afirmativas que visem a promoção da igualdade racial é dever do poder público. É dever do poder público, só que acho que não tem condições da gente falar dessa responsabilidade do poder público sem não considerar o racismo estrutural no qual a nossa sociedade se baseia. É uma mudança na estrutura. Então, os nossos desafios, eles são inúmeros. Eu acho magnífico, eu acho louvável toda a iniciativa individual das organizações que têm um grande papel, mas a gente não pode isentar o poder público da responsabilidade que é na política de promoção da igualdade racial. Inclusive, diminuir as desigualdades sociais existentes está lá no início da nossa Constituição Federal. É aí que se fundamenta o nosso Estado. Só que, pelo contrário, esse Estado não promove e ele nos mata. E é isso. A resposta é
responsabilidade é total, dever do poder público. Infelizmente, nós sofremos muito, muito, muito por falta de políticas públicas de qualidade e de estruturação social mediante ao combate ao racismo. Infelizmente, essa realidade está aí. Quem assiste qualquer jornal sabe que, infelizmente, o genocídio da população negra está acontecendo desenfreadamente. Se não é de um jeito, é de outro. Se não é de outro, é de um. Mas, infelizmente, os nossos jovens hoje sequer têm a perspectiva de futuro, de um futuro melhor. Então, é por isso que a gente se levanta, é por isso que nós nos levantamos e vamos continuar gritando. Gritaram-me negra. E hoje eu falo para vocês, gritem mais, porque sou negra, sim. Eu vou passar a palavra agora para a Tamires. Tamires, fala para a gente um pouquinho sobre a importância das políticas públicas, já que a gente entrou nesse assunto. Fala para a gente sobre a importância das políticas públicas no combate ao racismo estrutural e institucional. E, por fim, debater um pouquinho sobre segurança pública, já que a gente entrou nesse assunto. Fala para a gente. A Márcia me lembrou uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação, que é o livro, né? Minha dissertação de mestrado sobre política criminal, eu acabei publicando ela num livro. E eu vou começar falando sobre isso, porque se não fossem as políticas públicas, né, como o ProUni, como a Bolsa da CAPES, provavelmente eu não teria oportunidade de lançar esse livro, provavelmente eu não teria me formado em Direito, muito menos chegado ao mestrado. Né? Eu, como uma jovem negra da periferia de São Paulo, a gente que vive num país em que mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão da população negra, em que pós-abolição da escravidão não houve política de inserção da população negra na sociedade, muito pelo contrário, o que aconteceu foram outras formas que o Estado brasileiro construiu para continuar o controle sobre esses corpos negros, que já não poderiam mais, em tese, ser explorados por meio da escravidão, mas que continuaram sendo controlados por meio de um processo de criminalização, né, de exclusão social e de certa forma, de desvalorização, né, até como um todo. Então, a gente, pós-abolição, viu o curandeirismo ser criminalizado, a capoeira ser criminalizado, a vadiagem ser criminalizada, né, ou seja, esse processo do encarceramento em massa da população negra desde lá já começa a acontecer, e isso tem um reflexo até os dias de hoje, né? E quando a gente fala sobre o racismo ser estrutural, isso está relacionado a como o racismo ele opera através do nosso sistema jurídico, né, através do direito, através do sistema econômico, da economia, através da ideologia, através da política, para a manutenção dessa estrutura social que é desigual, que é violenta contra a população negra até os dias de hoje. Não à toa, mais de 300 anos depois. 300 anos? Nossa, eu tô até maluca, assim, 200... Aliás, Oi? 322. Oi? 132. 132, aí, ó, tá vendo? Tô maluca. Mas desculpa, eu também dei uma bugada aqui, desculpa. 133 anos foi esse ano, na realidade, né? Porque foi 1888, então esse ano é 133. 133. Guilherme, corta essa parte. 133, é isso. Mas 133 anos depois, a pessoa do direito tentando fazer conta, tem problema. Mais de 133 anos após a abolição da escravidão, nós, negros e negras, por mais que a gente a maioria da população brasileira, a gente está como maioria social aonde? Nos trabalhos informais, nos presídios, nos espaços de criminalização, nos espaços de inclusão social. Né? E isso faz parte de uma construção histórica, de uma construção social, de uma construção cultural que fazem até os dias de hoje aqui. Então, quando a gente fala sobre política pública, é importante a gente entender que essas políticas públicas, elas, como a Jaqueline falou, elas são obrigação do Estado.
Elas fazem parte de um processo de reparação histórica de um povo que, por mais de 300 anos, sofreu o processo de escravidão e que não teve nenhuma política de reparação, seja ela social, seja ela econômica, seja ela cultural. Muito pelo contrário. Né? Após a abolição, eles tentaram de toda forma piorar ainda mais, né, essa situação. E as políticas públicas, elas são essa forma, né, de começar a iniciar um processo de reparação, mas que também não terminam por si só. Né? Porque quando a gente fala sobre a transformação do racismo estrutural, o combate ao racismo estrutural, a gente precisa entender que a gente precisa transformar a nossa estrutura social como um todo. A gente precisa superar esse sistema econômico, o sistema capitalista que sobrevive dessas violências, dessas desigualdades. A gente precisa superar o sistema jurídico, né, que, de certa forma, ele mantém e reproduz também essa desigualdade, justifica essas desigualdades que acontecem. Precisa superar esse sistema político, que é um sistema que não nos representa, né, enquanto maioria social. A gente não se vê nos espaços de decisão, não se vê. Né? Por mais que nós sejamos mais de 50% da população, quantos negros e negras estão no Congresso Nacional? Né? Quantos negros e negras são vereadores e vereadoras? Quantos negros e negras são prefeitos, prefeitas, são governadores? Né? Quantos negros e negras foram eleitos presidentes da República na história do nosso país, sabe? Quantos negros e negras estão em espaço de decisão e poder? A gente não se vê. Então, esses sistemas, como um todo, precisam ser transformados, precisam ser superados para a gente, de fato, conseguir superar o racismo. Mas as políticas públicas, elas, da forma delas, conseguem, de alguma forma, garantir acesso a espaços que foram historicamente negados para a gente. Né? Então, políticas públicas de acesso à educação, como as cotas, o ProUni, fazem com que eu, uma jovem negra da periferia, possa me formar em direito, ser bacharel em direito, ser mestra em direito, quem sabe ter meu doutorado em direito. Políticas públicas como o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, consegue fazer com que a nós, que historicamente foi negado o acesso à casa, à saúde, à luz, enfim, tenha acesso à luz em casa, à água em casa, tenha acesso a uma casa própria. Né? E essas políticas são fundamentais nesse cenário, mas não são apenas elas, né? Não são suficientes por si só. Por isso que é importante a gente entender a importância de defender as políticas públicas, mas também de entender que a gente precisa superar esses processos, né? De transformação social como um todo. E aí, a segurança pública e a política criminal, ela chega também nesse cenário numa perspectiva de serem instrumentos desse processo de genocídio, como eu comentei. Né? Então, historicamente, o nosso sistema de segurança pública, o nosso sistema de política criminal, ele foi construído para a criminalização das pessoas negras, para o controle dos corpos negros, e esse fato acontece por conta de todos os processos que a gente dialogou. Então, é importante a gente também entender como a gente consegue construir um sistema de segurança pública, um sistema de justiça criminal que não seja baseado nesse processo de criminalização, de controle dos corpos negros. E é possível construir isso, né? Quando a gente fala sobre segurança cidadã, quando a gente fala que segurança ela é a garantia do acesso aos direitos como acesso à educação, à saúde, o combate à desigualdade como um todo, isso está relacionado, né, à segurança cidadã também. Quando a gente fala que combatendo a desigualdade, que a gente constrói uma cidade segura para todos e todas, isso também está relacionado a esse processo, né? E é assim que a gente vai avançando, disputando. E aí, por isso que para mim é um prazer muito grande hoje estar em Diadema na Secretaria de Segurança Cidadã, inclusive, que tem esse nome junto com o Mariano, porque na prática eu vou percebendo, vou aprendendo, inclusive, que é possível sim construir políticas nessa perspectiva, né? Políticas preventivas, políticas intersetoriais que conseguem dar resposta a esses processos e desafios. Ai, com certeza. E o quão importante é para qualquer secretaria ter pessoas com esse olhar, com essa perspectiva de visão, onde a gente pode expandir a nossa luta, ocupar espaços que antes não eram ocupados e mostrar que a gente tem como mudar, tem como ir por aqui, mostrar caminhos, mostrar direção, numa luta limpa, numa luta forte e persistente. Passo agora a palavra para Márcia. Márcia, qual a importância da criação
de políticas públicas e ações afirmativas e permanentes no enfrentamento ao racismo estrutural, institucional e na promoção da igualdade racial? Nossa Senhora, que pergunta! Mas vamos lá. Isso que nós todas estamos falando, a gente precisa entender que a nossa sociedade brasileira ela foi formada em tripé, né? A gente tem que combater o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Nós, mulheres negras, sofremos dessas três opressões, né? Por ser mulher, por ser negra, por ser da periferia, por ser da classe trabalhadora, né? E a gente tem que entender que esse sistema capitalista ele explorou por 300 anos os nossos corpos negros, mulheres e homens negros. E depois de 133 anos após, a gente foi jogado a léu. Ou seja, explorou e não houve uma indenização, uma reparação, a gente não foi integrado na nossa sociedade. Mas acabou o sistema escravista, mas o racismo ele estruturou na sociedade. Né? O racismo está na educação, na saúde, no judiciário, está em todo, até na nossa mente. Né? A gente tem, como Silvio Almeida, professor da Tamires, a gente tem o racismo individual, o institucional e o racismo estrutural, que faz parte da sociedade. Né? E aí, esse racismo, ele criou lugares desigual, ou seja, ele criou lugares de posição para o segmento. Por exemplo, quem é segmento da classe trabalhadora negra, indígena, na sociedade vai ter posições desigual. Ganha menos, trabalho vai ser sempre o menos valorizado, as mulheres negras não vão receber o mesmo salário das mulheres brancas. Então, o racismo criou essas posições desiguais entre nós, povo brasileiro. Né? E quando a gente batalha para ter política pública, quando a população negra, a população indígena batalha para ter oportunidade, é para a gente igualar o direito. A gente não quer ficar acima da outra comunidade branca ou asiática. A gente quer ter o mesmo salário, né? Mesmas oportunidades. A gente quer ser feliz. A gente quer viver numa sociedade que não tenha violência, não tenha racismo. Então, a gente briga por política pública de ações afirmativas para igualar os nossos direitos que foram violados, negados. A gente não tem os nossos direitos humanos respeitados nessa sociedade brasileira. Né? O racismo, todo mundo diz que tem racismo no país, mas ninguém assume as práticas racistas que tem, quando não paga bem, quando não dão um acesso, quando não atende as nossas mulheres bem nas nossas UBS, quando a gente tem os nossos filhos na educação, mas a gente não tem um tablet, não tem uma rede de internet para ajudar a fazer a lição de casa, né? Porque a gente mora numa região periférica. Então, política pública é para vir reparar a desvantagem que a comunidade negra teve nesse processo histórico. Né? Foram negados o acesso de ter um saneamento básico, né? De ter de ser atendido e o médico entender que a população negra tem doença diferenciada por causa do racismo. A gente tem a pressão alta, né? A gente tem que ficar engolindo sapo toda hora. Haja organismo, né? Então, as políticas também, elas vêm, não porque o governo também é bonzinho, porque tem toda uma agitação dos movimentos sociais, porque quem está sofrendo é que está gritando e está clamando por política pública. Então, como a Jaque falou, é obrigação, sim, do Estado
devolver política pública, porque foi ele o culpado na história de marginalizar a comunidade, quando não integrou no sistema econômico, quando proibiu a comunidade negra de ter acesso na educação. Quando a gente estuda a nossa história e descobre que o Estado brasileiro fez política de proibir os negros de entrar na escola, que fez uma lei de embranquecer a nossa população, de substituir os nossos trabalhadores para mão branca, imigrante, e fazer o mesmo serviço que a comunidade negra já fazia há 300 anos. Né? Quando a gente vê o Estado fazer lei, tem um livro do professor Ramati, ele é professor da UFABC, ele lançou um livro onde ele fala da desigualdade. E ele traz uma pesquisa de um código aqui no estado de São Paulo, que a prefeitura e o governo do estado de São Paulo fez lei proibindo os negros que trabalhavam de cheiro, né, que tratavam os animais, né, proibindo as mulheres negras de fazer a sua profissão de parto, né? A gente fica horrorizado com essas políticas que foi feita contra nós. Por isso que o governo tem que reparar essas injustiças que foi cometida contra nossas famílias negras, né? Então, é importante a gente entender que a política de ações afirmativas, ela é bem-vinda, sim, mas ela não está dada. Haja visto que o nosso vice-presidente disse, há algum tempo atrás, que não tem racismo no Brasil. No ano passado, no 20 de novembro, a gente viu aquela cena do Carrefour, do segurança matar o rapaz, e o nosso vice-presidente fala, não tem racismo, aquilo não foi prática racista. Então, a gente vai aprofundando daqui a pouco essa questão das políticas de ações afirmativas, que a gente teve avanço, sim, mas que a gente está tendo retrocesso e que a gente precisa ficar vigilante e juntar força para a gente batalhar para segurar essa bandeira aí. Não perder tudo que a gente conquistou a muitas duras penas e mortes. Exatamente. Aí a grande importância você deixou bem claro, a grande importância dos movimentos negros, dos movimentos do combate ao racismo, no combate ao racismo. Quando a gente se une para lutar, para gritar que vidas negras importam, é porque a gente sabe quanta lágrima, quanta dor, quanto sofrimento, quantas vitórias ou não vitórias a gente teve que enfrentar para chegar hoje, nos tempos atuais, e dizer que existem algumas políticas públicas que ainda dão certo, mas que precisam ser aprimoradas. E entrando nesse embate, eu já jogo para a Jaque. Podemos afirmar que houve muitos avanços nas políticas públicas de promoção de igualdade racial, Jaque? Não. Simples assim. Essa é muito fácil, né? Manda outra. Eu acho que é muito importante a gente fazer um recorte. A Tamires falou uma coisa muito interessante, né? De que nós não vemos números significativos negros no Congresso Nacional, no governadores de estados, nas câmaras e tal. E eu vou mais longe, né, a partir dessa reflexão da Tamires. Nós não vemos pessoas negras nos grandes restaurantes, nas grandes lojas, nas grandes marcas, nas grandes redes. Nós não vemos população preta nos grandes escritórios de advocacia. Nós não vemos população negra ocupando cargos no primeiro escalão, inclusive dos governos ditos de esquerda. Nós não vemos.
né? Agora, vamos lá procurar aquelas profissões, aquelas atividades fins, nas quais elas têm menos direitos assegurados. Vamos ver, lá a gente encontra, porque ainda é a forma da população preta ter vínculo empregatício, ainda em cargos que você assegura menos direitos, né? Fato para mim é muito simples. Nós fomos sequestrados e trazidos para esse país para nos escravizarem e usarem a nossa força de trabalho. E é isso que querem. Querem a nossa força de trabalho. Não querem a nossa força intelectual. Não querem Tamires escrevendo, não querem Márcias escrevendo. Não querem. E essa é a realidade que a gente fala. É uma mudança na estrutura. Se a gente for pegar, escravidão no Brasil, acho que foi 1530, né? Mais ou menos, que se deu início. E aí a gente pega 1530 a 1888, aí a gente pega 2021 para 1888, né? O que há de efetivo de transformação mesmo, de transformação social quanto às políticas públicas de promoção da igualdade racial, mesmo considerando somente aí os 133 anos aí do pós-abolição da escravatura? Desde quando que nós tivemos a lei que tornasse racismo crime? Diversas décadas depois. E aí, eu, enquanto advogada criminalista, eu falo, eu nunca consigo enquadrar, e não é por falta de tentativa, nem por falta de qualificação, nem de diálogo, enquadrar um ato de discriminação na lei CAO. Não consegue. Eu quero ver quando que alguém foi condenado e criminalizado pela prática de racismo. Vamos colocar isso na prática. Então, assim, nós temos a lei que torna racismo crime. Nós temos lei. Se a gente for pensar, por exemplo, acho que é importante frisar que quando eu falo não houve avanços, não houve muitos avanços, não quer dizer que não houveram avanços, só isso. Mas é muito pouco. É muito pouco, considerando mais de 3 séculos de escravidão e praticamente quase mais 1,5 século de exclusão e marginalização. É muito pouco. E a existência de políticas, eu acho que uma grande questão que a gente tem que discutir é a implementação, é o uso prático dessas políticas, né? Porque, de fato, fala assim, olha, gente, eu lembro que eu acompanhei todo o processo lá de discussão do Estatuto da Igualdade Racial, e eu me recordo, inclusive, de uma fala do Paulo Paim, a época, né, da aprovação, que ele disse assim, não saiu do jeito que a gente queria, mas é um avanço, né? E ainda, inclusive, fez um parâmetro com a Lei Áurea. Então, não saiu do jeito que a gente queria, né? Mas também foi um avanço. Mas eu acho que, assim, enquanto não se trabalhar efetivamente essa estrutura racista, é muito difícil a gente ter essa implementação efetiva das políticas públicas. E as políticas públicas, elas têm que ser pensadas de formas transversais. Mas isso, eu estava conversando com uma amiga hoje, ela falou assim, a gente tem que estudar o tempo todo, a gente tem que ter conhecimento o tempo todo, porque é só assim que a gente consegue combater o racismo, né? Eu entendo que conhecimento é poder, mas quando você é preto, não necessariamente esse poder vem. Tendo que o nosso grande inimigo é o racismo estrutural, institucional, aí como foi também levantado pela Tamires. Eu consigo aqui discutir tranquilamente com o Ministério Público da minha cidade, com as representantes do Ministério Público da minha cidade, a prática de implementação de ações de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, tranquilamente. Super acessíveis. Não há discussão quando a questão é questão racial. Não há discussão. A prática efetiva é que, quando o réu é uma pessoa preta, a sentença vem pronta para condenar. Quando o autor é uma pessoa preta, a sentença vem pronta para inocentar. Esta é que é a real. Esta é que é a real. Eu mesma, eu fui para a faculdade de Direito depois de sofrer um ato de racismo, né?
a pessoa foi inocentada. E não é porque ela não cometeu crime, é que, de acordo com a decisão do juiz, ela não teve a intenção de me machucar quando ela disse, eu vou te matar. Eu vou te matar, porque toda preta é vagabunda e macaca merece morrer. Ela não teve a intenção de me ofender quando ela proferiu essas palavras. Então, assim, tá na lei. Tá na lei que é crime. Tá na lei que os municípios eles têm que implementar a política de promoção da igualdade racial. Tá na lei. Tá na lei. Tá na lei. Que tem que ser discutido na educação a história de luta do povo preto no Brasil e esse processo de escravização está na lei. Está na lei. E qual que é a aplicabilidade prática dessas políticas que foram grandes conquistas? Que foram grandes conquistas, que são grandes avanços. O que, na verdade, de fato, elas estão nos assegurando com essa... Porque, assim como foi dito, porque quem está lá nos espaços de poder e decisão são brancos. Quem estão nos espaços de poder e decisão são brancos e racistas, inclusive. São brancos e racistas, e que não fazem essa interlocução, e que não fazem essa construção. Por isso, infelizmente, embora assim, todas as nossas políticas são grandes avanços na questão formal, ela materialmente é ineficiente. Ineficiente não, é insuficiente. Porque se ela fosse ineficiente, não teríamos Tamires, não teríamos Jacques, né? Também sou fruto da política de cotas do programa ProUni, e como nós, assim, mais trocentas, que inclusive estão aí nos seus espaços fazendo essa discussão, mas são insuficientes. Que triste poder dizer que no século XXI, apesar da evolução que acontece no mundo todo, essa questão ainda está estagnada. A questão do racismo, o direito ao bem viver de todos nós, povo preto, pobre, periférico, a questão do bem viver não é prioridade nessas questões políticas, de políticas públicas, né? Aí eu retomo agora com a Tamires. Tamires, qual a relação entre justiça, segurança pública, racismo estrutural e institucional, ações efetivas para evitar a morte da juventude da população negra, de mulheres periféricas como Kathleen Romeu, jovem negra grávida, que morreu por uma bala perdida? Olha que pergunta difícil, né? Doeu até para fazer essa pergunta, deu um nó no peito para fazer essa pergunta para ti, porque bala perdida encontra destino, né? E o destino, infelizmente, é o do nosso povo. O destino é o nosso corpo. Não existe bala perdida no Brasil. O que existe é pele-alvo. Pele-alvo. Né? Como diz o Emicida na fala, né? A gente tem pele-alva e pele-alvo. Né? E as peles negras são peles-alvos. Olha, para falar dessa relação com a justiça, eu vou pegar um pouco esse final da fala da Jaqueline. Assim. A Jaqueline, ela deu um exemplo para a gente de que nós temos leis, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a Lei CAO, que criminaliza o racismo, e mesmo assim, mesmo com o Estatuto, mesmo com as leis, né, de criminalização do racismo, essas violências, elas continuam acontecendo, e mesmo quando a gente consegue denunciá-las, né, o sistema de justiça criminal, de alguma forma, né, o direito, os operadores do direito, de alguma forma, eles conseguem achar saídas para impedir que essas leis, que esses instrumentos que existem em tese para nos proteger, para nos resguardar, impedir que eles sejam de fato utilizados. Porque é isso, assim, a gente tem a Lei CAO, que é uma lei que tem muitos anos e que até agora, quantas pessoas foram de fato condenadas pelo crime de racismo no Brasil? Quantas? Né? Muitas vezes eles, inclusive, fazem com que o crime de racismo ele seja diminuído, vamos dizer assim, para um de injúria racial, que, numa perspectiva do direito penal, tem uma pena menor, né, do que
o crime de racismo. O crime de racismo ele é considerado um crime hediondo, né? E o de injúria racial já não é. Ou seja, eles vão utilizando, né, esses instrumentos no direito para fazer com que isso não seja utilizado. E aí, por que eu estou começando falando sobre isso? Assim, porque essa questão do racismo estrutural, do racismo institucional e a forma como eles opera como um código oculto, inclusive Código Oculto é o nome do livro que eu publiquei na minha dissertação de mestrado, ela é fatal numa perspectiva de impedir que esses instrumentos sejam utilizados para a nossa proteção. E que na prática eles sejam utilizados sempre para manutenção da desigualdade social, para justificação das violências que a gente sofre. Né? A Kathleen, ela foi assassinada no Rio de Janeiro por uma bala que não foi uma bala perdida, a gente sabe de onde ela veio. Sabe de onde ela veio. E não foi o primeiro caso e infelizmente não será o último, porque operações no Rio de Janeiro que envolvem assassinato de pessoas lá ocorrem todos os dias nas comunidades do Rio de Janeiro, em alguma comunidade do Rio, para não dizer todas, em alguma comunidade do Rio, todos os dias os moradores acordam com barulho de tiros trocados pela polícia. Todos os dias. Eu acompanho uma turma do Rio pela internet e todo dia eles relatam que aconteceu alguma operação. Então, assim, isso está gerando segurança para o Rio de Janeiro? Não está. Isso está fazendo com que o crime organizado lá de fato seja combatido? Não está. Está fazendo com que as milícias lá sejam combatidas? Não está. O que a gente acompanha é o crime organizado cada vez mais fortalecido, as milícias no Rio se nacionalizando, né? Não estamos só no Rio, grupos armados, na realidade, né? Não só milícias, grupos armados se nacionalizando, inclusive com a chancela e a proteção do governo federal, do presidente da República, né? E na prática, a sensação de insegurança e o perigo de vidas periféricas, faveladas, negras, aumentando cada vez mais, né? A gente está no momento de pandemia, hoje quase 3 mil pessoas morreram por conta do coronavírus. A gente vai chegar nessa semana na marca de 500 mil mortes, 500 mil de mortes pela Covid. E a gente pede o quê? Para as pessoas fiquem em casa, se protejam, né? Se isolem. Só que a gente vive num país em que tem gente que não tem casa. E tem gente que tem casa, mas não tem água encanada, por exemplo. Não consegue se higienizar como a gente fala que é preciso dentro de casa. E pior, tem gente que fica dentro de casa e é assassinado dentro de casa. Né? Durante a pandemia, a gente viu casos de pessoas que foram assassinadas dentro de casa. Né? A Operação Jacarezinho, que aconteceu há um mês atrás, mais de 20 pessoas foram assassinadas dentro de casa. A gente viu casos no ano passado e esse ano de crianças e adolescentes sendo assassinados dentro de casa, sendo assassinados na porta de casa. Né? Então, tem uma parcela da população brasileira que é impedida, que está insegura dentro e fora de casa. Né? Quando a gente fala sobre necropolítica, sobre essa política de morte, é isso, a vida da população negra é uma vida em morte. A morte, ela está no nosso dia a dia. E agora, com a pandemia, isso ficou ainda mais escancarado. E a gente pensar essa relação do como o sistema de justiça, como o sistema de segurança pública, eles são instrumentos não para garantir a segurança das pessoas, mas para garantir essa sensação de insegurança e a morte, aí você fica assim, gente, como assim, né? Tem muita coisa errada. Para aí, né? Para aí. E essa não é a regra, essa não deveria ser a regra, essa não é a única saída. Assim, existem formas de a gente pensar um sistema de justiça de fato democrático, né, de fato antirracista, né, um sistema de segurança pública cidadã, como eu comentei, em que a gente tenha como perspectiva que é apostando em políticas de educação, de cultura, de lazer, de saúde, de combate à desigualdade, de garantia, né, de moradia digna para a população como um todo. É assim que a gente vai construir uma sociedade mais segura. É assim que a gente vai, de fato, começar a construir processos, né, de segurança e de reparação histórica, inclusive, né? E quando a gente fala sobre a questão da política criminal, tem pontos que a gente precisa discutir, que são os tabus até o dia de hoje, que é a questão, por exemplo, da criminalização das drogas.
né? Não dá para gente... A guerra às drogas, hoje no Brasil e em vários outros países, inclusive no mundo, é, na realidade, uma guerra contra a população negra. Contra a população negra. Né? Ela é utilizada como um instrumento que chancela o genocídio da população negra. Então, ela precisa acabar, a gente precisa enfrentar esse debate, né, de construir uma nova política sobre drogas, de entender que a questão do uso de drogas não está relacionada à criminalização, e sim à saúde pública. Não é ponto de direito penal, é um ponto de saúde pública. E vários outros debates que no direito, em especial no direito criminal, a gente precisa fazer, porque existem crimes desde a época da abolição da escravidão e, na realidade, até antes da abolição, porque a pessoa negra escravizada no Brasil era considerada um objeto e não tinha instituto do direito que o observava, assim, né? Não tinha. Mas o direito penal, ele criminalizava pessoas negras escravizadas. Então, a gente não tinha direito constitucional, não tinha direito civil, não conseguia ter acesso a nenhum, mas um negro que era escravizado, ele poderia ser criminalizado e responder criminalmente por esses atos. Então, mesmo antes da abolição da escravidão, o direito penal, ele sempre foi a perspectiva do direito que foi destinada para a população negra. E isso permaneceu depois. Então, a gente precisa mudar, e tem como mudar, e tem formuladores, inclusive. E aí eu acho que esse período que a gente viveu no Brasil de acesso, né, de democratização ao ensino superior, das políticas públicas como um todo, que garantiram que jovens negros da periferia pudessem entrar na universidade em cursos de direito, inclusive mestrado, doutorado de direito, formou, né, uma geração de intelectuais, de juristas, críticos, que são periféricos e que sabem a importância, né, que entendem o quanto que o direito é um instrumento de manutenção da desigualdade social e o como que a gente precisa transformar essas políticas, né, esses sistemas como um todo para combater essas violências de fato. Então aí, assim, a gente tem vários, né, a Márcia, aqui a Jaqueline, eu, você, Jennifer, e os movimentos negros, os movimentos sociais, né, a Negracim e vários outros coletivos e movimentos que existem que há anos formulam também sobre como a gente pode combater, né, essas desigualdades e essas violências. E eu acho que está na hora dessas formulações, desses gritos, né, que já são feitos há muito tempo, dessas palavras de ordem, se transformarem em políticas públicas também, na prática, né, e serem de fato implementadas, e não ficar apenas como uma lei, como a Lei CAO, ou um estatuto como o da Guarda Racial. Eles precisam ser implementados. Exatamente. Essa sua fala foi muito completa, muito complexa, e tá na hora de acordar, a sociedade está na hora de acordar. Precisamos nos unir ainda mais, precisamos galgar ainda mais passos para a nossa luta lá na frente, porque a nossa geração, eu acredito que ainda não vai colher os frutos, os louros dessa batalha, mas para as próximas gerações, a gente deixar como herança pelo menos mais tempos de luta, mais tempos de glória, mas mais vitórias, é o que nós precisamos, porque tá difícil, tá puxado. É muito triste, é só ligar a televisão, assistir qualquer jornal, a gente vê que o nosso povo preto está sendo massacrado. Passando a palavra agora para Márcia. Márcia, qual é a importância do movimento negro organizado nas 7 cidades no fomento e na manutenção de políticas públicas e na manutenção de organismos para o combate ao racismo e a promoção de igualdade racial? Então, a gente precisa aquilombar, né? Essa palavra aquilombar foi a estratégia que os nossos ancestrais fizeram para sair de uma situação de escravidão. E agora a gente está fazendo a live, conversando com o pessoal, competindo no mesmo horário da televisão, para a gente tomar consciência negra, né? Tomar consciência da nossa história, da nossa luta, tomar consciência de como a gente vai utilizar de estratégia para enfrentar esse sistema que querem nos matar.
né? Como diz a nossa poeta Conceição Evaristo, esse sistema quer nos matar, mas a gente está combinando nessa live com os movimentos sociais que eles não vão, a gente vai resistir. Se cair uma, levanta a outra, puxa a outra e vamos caminhando, né? A importância aqui do grande ABC é importante a gente ter esse momento de movimento, né? A Negracinha, 22 anos, não, 26 anos, a comunidade negra, 26 anos, fazendo reunião, levantando a autoestima, ouvindo o choro, né? É isso que faz a luta continuar, né? Então, a Jaque lá em Ribeirão, tem tantas meninas de outras cidades, de Mauá, de Rio Grande da Serra, né? A importância dos movimentos aqui no Grande ABC, a gente tem um consórcio intermunicipal que discute política pública nas 7 cidades. Tanto a Jaque como a Negra, sim, eu, a gente batalhou dentro do consórcio ter o GT da igualdade racial, né? Discutir as políticas públicas nas 7 cidades, né? De ter a conferência municipal e regional e estadual, ouvir a nossa comunidade, ver as propostas de como fazer uma cidade segura, sem racismo, sem machismo, né? Então, a importância dos movimentos se organizar, participar dos conselhos, porque o governo está fazendo de tudo para a gente falar, olha, não tem jeito, é assim mesmo, a gente foi escravizado, a gente não tem como mudar, né? Temos lei, mas não é efetiva, fazem de tudo para nos desanimar. Mas eu estou falando para vocês, não vamos desanimar, não. A gente vai brigar para a Lei 10.639 da história do nosso povo seja contada na educação. Se não for na Secretaria da Educação, o movimento se organiza e faz o cursinho de negritude popular, abrindo a consciência negra de outros negros e negras, porque a gente, quando não tem consciência da nossa história, a gente reproduz o racismo, a gente reproduz o machismo. A gente precisa entender a dinâmica que o Estado faz na nossa cabeça, porque eles não querem que a gente se organize, que a gente utilize de estratégia que nos ajude, né? E que transforme essa sociedade. E essa sociedade, ela só será transformada se a gente conseguir trazer os brancos junto com a gente, porque o racismo não é problema dos negros e das negras, é o problema do povo brasileiro. Brancos e negros e indígenas têm que estar juntos, né? Então, aqui na cidade, a gente tem o consórcio, a gente tem a organização, a gente tentou, né, Genipe, fazer o fórum dos movimentos negros regional. A gente precisa retomar essa discussão da sociedade civil, né? A gente tem os conselhos de igualdade racial, alguns funcionando bem, outros mal, mas a gente precisa ter esse fórum que anima a outra cidade, troca experiência, né? Porque quando a gente se fortalece, a gente fortalece com a capital, com outros movimentos, e aí vai agregando o estado de São Paulo, né? Porque o momento está difícil, desanimador, mas ele é provocador. A gente não vai cair nessa armadilha, né? Tá ruim? Não. A gente vai andar com o Estatuto da Igualdade Racial, vamos brigar muito. Olha, aqui está todas as nossas políticas que tem que ser concretizadas, nem que seja para usar a Câmara Municipal, tribuna da Câmara, né? E denunciar o racismo institucional das instituições, né? A gente tem muito desafio, muito trabalho, e vocês que nos assistem, procure depois no chat a Negra Sim, para saber quais são as entidades negras das 7 cidades. E venha somar com a gente, porque a gente tem
movimento sindical que discute a questão racial dentro das empresas, a gente tem a juventude se organizando, a gente tem a cultura negra, né, do hip hop, do funk, todo mundo está se aquilombando, se somando para enfrentar esse monstro que está aí. Venha aquilombar com a gente. Só procurar lá no site, como disse a Márcia Damasceno, minha queridíssima www.negracim.org.br. Não esquece. E eu já passo a palavra aqui para a nossa queridíssima Jaque. Jaque, aproveitando o ensejo da fala da Márcia, eu jogo para ti agora. Qual a importância da participação popular junto ao poder público para a efetividade das políticas de promoção de igualdade racial? É necessária, fundamental, indispensável esta importância da participação popular. Acho que eu entendo assim, as políticas públicas elas têm que efetivamente refletir a realidade das pessoas, porque senão você tem uma política pública sendo pensada que de fato sequer atende à realidade, né? Eu falo assim, eu faço muita questão de dizer que eu sou militante de chão, assim, né? E essa aqui é a minha galera. E eu conheço diversas pessoas, grandes pensadores, intelectos, que são da questão racial, por exemplo, que não tem essa participação orgânica, né? E como isso é indispensável, então, assim, necessário. E aí eu peço licença para a Djamila aqui, porque há que considerar o local de fala. Porque é a população preta que é perseguida no supermercado, é a população preta que não são tocados quando procuram o serviço médico nas UBSs, é a população preta que sofre com a violência de Estado, é a população preta que morre, é a população preta que tem que ser ouvida. Porque as políticas realmente elas têm que dialogar. E assim, né? Como a vitória não será dada pelo opressor, ela deve ser conquistada pelo oprimido. Essa política só vai ser efetiva quando houver esse diálogo também efetivo, né? A Márcia lembrou bem aqui a importância da criação lá do GTs, GTs no consórcio intermunicipal, né? É indispensável esse diálogo. Esse diálogo ele tem que ter e o poder público precisa, porque eu falo assim, eu tenho feito umas reflexões ultimamente que eu falo assim, algumas coisas são discriminação, outras coisas são incompreensão. Porque as pessoas não ouvem, né? As pessoas, eu tenho pessoas que falam assim, mas é mimimi, sem ao menos ter prestado atenção no que foi falado, né? Sem prestar atenção no que foi falado, né? Então, as pessoas simplesmente já jogam aí as coisas sem refletir, né? E nós trazemos essas vivências, é a população preta que traz essa vivência. Porque eu duvido que uma mulher preta nunca tenha uma história de perseguição no supermercado. Fala assim, eu trago por mim, gente, eu sou aquelas, né? Eu sou uma pessoa pública na minha cidade. Ué. Eu sou artista aqui da minha cidade, canto rap, sou militante aqui há muitos anos, fui candidata a vice-prefeito, inclusive, nas últimas eleições. Eu sou uma pessoa que a minha cidade me conhece, mas quando eu entro no mercado, vão vir os 3 seguranças atrás de mim, não é possível. As pessoas param no supermercado para me pedir orientação sobre o pai que não está pagando a pensão, sobre a empresa que dispensou o marido e não pagou nada. Então, assim, eles sabem qual é a minha profissão, eles sabem quem sou eu, e ainda assim eu sou perseguida no mercado. E a minha irmã que é faxineira? Então, assim, tem que ouvir, porque a gente tem que entender, o poder público tem que entender como que é o cotidiano da população preta. O quanto que as ausências, que as ineficiências e que a não implementação das políticas, o quão ela reflete na nossa vida. E eu entendo que só assim é que ela vai conseguir cumprir a responsabilidade dela, da responsabilidade do poder público que nós falamos lá no início, né? O movimento social, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, obrigatoriamente precisa ser ouvido pelo poder público. Se não estabelecer esse diálogo, é muito mais difícil a gente falar de efetividade nas políticas públicas, né? A gente tem que conhecer exatamente a realidade, a área de risco onde mora lá o povo preto. A gente tem que conhecer. E a gente só vai conhecer e ter total consciência da área de risco quando a gente ouvir a população que está lá na área de risco.
né? E eu entendo que esse diálogo ele é de suma, extrema importância, é necessário e é urgente, e é a forma de nós assegurarmos e garantirmos maior efetividade, né? Aí falaram assim, pode ser que essa sociedade nós nem vejamos, né? Essa sociedade aí mais igualitária, é a sociedade a qual nós tantos lutamos. Isso, para mim, já foi triste pensar, poxa, então eu não vou viver numa sociedade em que as pessoas se respeitem pelo simples fato de serem pessoas, né? Mas hoje me dá um certo conforto. Eu falo assim, hoje, para que eu esteja aqui, para que eu possa dizer que eu sou fruto de uma política pública de ação afirmativa, política de cotas do programa ProUni, para hoje eu ainda ter um certo espaço de poder falar, é que muitas me antecederam. É que muitas mulheres pretas, hoje nós falamos que as políticas elas ainda não são efetivas, que elas não são implementadas, mas o avanço foi feito, estamos nós aqui, né? Mas muitas e muitos lutaram antes que nós estivéssemos aqui e eles também não viram esse momento. Então, então eu entendo que o meu papel é fazer parte dessa construção para que outras mulheres pretas, para que outras jovens pretas, para que outras estudantes pretas, para que elas tenham ainda mais espaço, para que elas sejam ainda mais respeitadas e saber que eu fiz parte desse processo. Toda força e toda axé ao movimento negro, ao movimento de mulheres negras, ao movimento social organizado e aos militantes e militantes de áreas aí, mesmo que não esteja em movimento orgânico. E nós somos indispensáveis para a construção de uma sociedade que efetivamente garanta o respeito e o direito a todos, a todas e a todos. É isso. Ai, Jaque, essa sua energia, os nossos passos vêm de muito longe. É muito longe. No Brasil, no mínimo, como a Tamires falou, 30 anos depois de 500, 530 para cá, então a gente tem chão para caramba. Nosso passo vem muito longe e não dá. E não vamos cessar, porque a nossa ancestralidade batalhou bastante. A gente vai ser um dia a ancestralidade de alguém. Eu quero muito, 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 de coração aberto aqui dizer gratidão. Quero agradecer a Tamires, a Márcia, a Jaque, ao Tiago, a família Negracim, a família Sesc. Meninas, Tamires, muito obrigada pela sua participação. Foi de uma valia enorme ter você conosco. Eu que agradeço esses espaços, né, de troca em que a gente pode falar sobre essas temáticas. Para mim são espaços em que, por mais que a gente esteja no inverno, literalmente quase, né, tá bem frio, mas acho que a gente tá passando por um momento muito difícil, assim, de desesperança muito grande no Brasil. E aí, quando eu encontro essas mulheres maravilhosas, a Márcia, que já é uma referência para mim, né, é uma parceira do movimento negro, a Jaqueline, você, em um evento organizado pelo Negracim, em parceria com o Sesc, eu falei assim, nossa, é isso, né? Tá o caos, mas a gente tá aqui, a gente tá junta, e a gente vai conseguir superar esse momento, assim. Então, gratidão mesmo pelo convite, adorei, aprendi bastante aqui com vocês, e espero que quem está assistindo a gente aqui também tenha aprendido, tenha gostado, e tenha, em especial, recebido esse axé, né, essa energia para entrar com a gente na luta, né, para estar com a gente nesse processo de transformação social, porque a gente precisa de muita gente, a gente precisa de todos vocês que estão vendo a gente, para conseguir, de fato, combater essas violências, essa desigualdade, o racismo que há muito tempo assola o nosso país, enfim, a maioria da população. Então, gratidão e um prazer sempre dialogar com vocês. Até a próxima, Tamires. Márcia, você é uma referência para toda e qualquer militante. Eu tenho honra de dizer que a Negracim, você caminham juntos, e eu quero sempre, sempre, sempre poder estar com você, e você conte sempre conosco. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço, Jennifer, agradeço a Negracim, ao Sesc, na pessoa do Tiago, do Guilherme, Jaque, Tamires, né? É muito bom passar essa noite com vocês, mesmo que a gente passe por momentos de tristeza, de desânimo, mas estar junto com vocês,
a gente se fortalece, a gente fica com a energia assim, vale a pena estar nessa luta, não vamos desanimar, por mais que fazem de tudo, dê rasteira, mas a gente tem que fazer que nem a capoeira, ter a ginga, né? Dar uma mexida, né? Mas foi muito bom. Vida longa, Negracim, vida longa aos movimentos negros, às mulheres negras. E vamos estar vigilantes, né? Vamos estar vigilantes pelas nossas políticas de ações afirmativas. 2022, as políticas de cota vai vir com um debate de desconstruir essa política. O governo não quer mulheres pensantes, não quer mulheres negras participando de live, conversando com vocês. Então, a repressão vai vir dobrado, mas a gente vai nos aquilombar, usar estratégia, código, símbolos para a gente se fortalecer. Gratidão. E Obrigada. o Butum. Jaque, a sua energia é algo imensurável. Muito, muito, muito obrigada por você compartilhar conosco e nos engajar aí mais além. Muito obrigada, Jaque. Ai, Jennifer, eu que agradeço, assim, agradeço imensamente pelo convite. Eu agradeço e parabenizo a Negracim através de você, Jennifer, pelo maravilhoso e excelente trabalho que vocês fazem. Negracim é fundamental aí na minha vida, na minha história, e aí eu me sinto muito honrada estar fazendo parte aqui de algo também protagonizado pela Negracim. Quero agradecer ao Sesc também aí pelo convite, o Tiago e o Guilherme aí pelo suporte. Eu acho que eu não posso sair dessa live sem falar uma coisa de extrema importância. Tamires, eu saí do Mackenzie em junho de 2013 e eu, na verdade, acompanhei a sua eleição no centro acadêmico e eu chorei horrores, né? E foi um momento muito mágico, muito importante para mim. Passou um filme na minha cabeça, tudo que eu passei pelo Mackenzie, porque eu só fui considerada aceita por alguns quando a menina loira mais legal do rolê queria ser minha amiga e não tinha vergonha de ser minha amiga, porque eu não servia nem para ser amiga das pessoas e quem gostavam de mim sentia vergonha. Eu sei tudo que eu passei naqueles 5 anos, então para mim foi muito significativo. Eu me senti assim, talvez a expressão alma lavada, quando foi, me senti muito representada, e eu não poderia sair dessa live sem dizer isso. Então, também uma honra que está na sua presença. Márcia, maravilhosa, não tenho nem que falar. Amiga, parceira de luta, alguém que eu tenho honra, imensamente honra, de poder dizer que milito junto, que caminho junto. E é isso. Eu tenho uma letra chamada Mulher Preta, que uma parte fala assim, uma sobe, puxa a outra, muitas outras subirão. A toda mulher preta, estendo aqui a minha mão. É isso, minhas mãos estendidas para vocês, suas lindas, sempre, 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 sempre. Sintam-se abraçadas e obrigada a todos, a todas e a todos que acompanharam aí. E é isso. E vamos discutir questão racial, sim. Questão racial se discute. Vocês que estão aí nos acompanhando, discute no almoço de família, na roda de cerveja, discute nas reuniões online, discutam nos seus espaços, discutam também, porque a promoção da igualdade racial passa também por isso, e a responsabilidade de todos nós. Imenso, imenso, imenso abraço para todos vocês. Ai, abraço para vocês também. Muito obrigada, meninas. Eu quero aqui agradecer em nome da Negracim a essa parceria tão linda com o Sesc na fomentação do mapa da população negra que está abrigado no nosso site www.negracim.br. Vai lá, dá uma cavucada, dá uma pesquisada, tem muita informação